O sonho de Daniel, capítulo 7 e a agenda de Deus para Davi. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Recebi do Senhor essa revelação, coisas que você não aprende em seminário teológico, um alinhamento muito pontual, muito específico entre dois servos do Senhor, né? Davi, que foi o segundo rei de Israel, viveu 1000 anos antes de Cristo, e o sonho de Daniel, que já vive no posterior período do cativeiro babilônico, não é? Mas que eles têm, assim como a gente pode dizer, um crossover, um alinhamento muito grande, muitas situações similares entre a vida deles dois. Vamos observar primeiro o que Daniel sonhou, os animais, aqueles 4 animais proféticos que Daniel viu. Então, Daniel tem um sonho que já vai concordar com um outro sonho do capítulo 2 de Daniel, que quem tem é Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor tem um sonho com a estátua, e aquela estátua ela é feita de alguns metais. Só no final que tem barro entre os dedos. No capítulo 7 de Daniel, ele tem um sonho e ele sonha com animais. Então vamos ver quais são esses animais. O primeiro animal que Daniel sonha é um leão com asas de águia, e depois esse leão se põe de pé como se fosse um homem, não é? Então esse aí representa exatamente o Império Babilônico, que no capítulo 2 de Daniel o rei Nabucodonosor sonha, e representa exatamente o leão com asas de águia, representa a cabeça da estátua com a parte de ouro. Depois, o segundo animal que Daniel sonha é exatamente um urso, não é? Um urso que ele carrega na sua boca, no lado, ele carrega três costelas, que respectivamente no sonho do capítulo 2 de Nabucodonosor, o Império Medo-Persa, e ainda diz lá, come muita carne. Foi exatamente o período que o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia, o Egito e a Líbia. Daí o sentido das 3 costelas na boca. Ali já é o Império de Prata, a parte de prata da estátua do capítulo 2. Daniel continua no sonho e ele sonha um terceiro animal. Qual é esse terceiro animal? Um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Representa o Império Grego, o Império de Bronze, na estátua do capítulo 2. Por que esse leopardo tem 4 asas e 4 cabeças? As asas representam a velocidade da conquista, como o leão tinha também 2 asas. Mas as cabeças representam os generais que substituíram o período de Alexandre o Grande. Então o leopardo é Alexandre o Grande. Quando ele morre, o império dele é dividido para 4 dos seus generais. Daí as 4 cabeças, os 4 governantes, né, representado pelas 4 cabeças deste leopardo, que respectivamente é representado pelo Império de Bronze, a parte do abdômen da estátua, no capítulo 2. Novamente, o quarto animal que Daniel sonha no capítulo 7 é um animal terrível e feroz, com dente de ferro, que esmiuça tudo que vem pela frente. E ele é extremamente titânico, é o pior de todos eles. E proporcionalmente no sonho de Nabucodonosor, lá no capítulo 2, é o Império Romano, que é um império terrível, se especializou em torturas, em matanças, não é? É o quarto império, não é? E tanto em um capítulo como outro, vai falar da vitória do Senhor Jesus sobre todos esses impérios. Agora, qual o alinhamento que nós temos aí com o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2 de Daniel, o sonho do próprio Daniel no capítulo 7 e a agenda do rei Davi, que viveu 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente 200 a 300 anos antes desse período de Daniel. A palavra do Senhor diz, no texto clássico, talvez o texto mais conhecido até por crianças da Bíblia toda, que é a vitória de Davi sobre Golias. Diz que Davi era como se fosse um entregador de pizza. O velho Jessé, o pai de Davi, pediu para ele entregar pães e queijos para os irmãos, 3 irmãos mais velhos, que eram homens de guerra, que estavam ali no cerco, sendo afrontados com todo Israel por 40 dias pelo gigante Golias. O Golias sempre vinha e afrontava, e não tinha nenhum guerreiro capaz de encarar o gigante Golias.
Davi disse: qual é o prêmio que vai ganhar quem vencer esse incircunciso? E as pessoas diziam: o rei Saul falou que vai ganhar muita riqueza, dinheiro, vai ganhar a mão da sua filha e vai ser isento na sua casa de todos os impostos. Davi disse: isso é um incircunciso, não é? Um dos irmãos de Davi afrontou ele e disse: você veio aqui só para ver a nossa vergonha. Então algum daqueles soldados fez chegar ao ouvido do rei Saul que havia um garoto impetuoso, corajoso. Então o rei Saul mandou chamar Davi. E Davi disse: sim, eu vou enfrentar esse gigante Golias, sim, porque eu já matei um leão e já matei um urso. Peguei pela barba e matei todos dois, todas as vezes que eles vieram roubar minhas ovelhas. Aqui, irmãos, nós começamos a fazer esse alinhamento profético com o sonho de Daniel. Exatamente na ordem. Porque Daniel sonha primeiro com o Império Babilônico, que é o leão, e depois com o Império Medo-Persa, que é o urso. E Davi disse: eu já matei um leão e o urso. Quem seria o leopardo, então, que Davi iria enfrentar no alinhamento com o sonho de Daniel? Exatamente Saul. Saul tem 4 filhos e uma filha. E para Davi vir a ser rei, ele precisava superar todos aqueles 4 filhos, sendo que o primeiro era Jonatas. E Jonatas, por amar Davi, piorou a situação, porque de ciúme Saul perseguia mais Davi. Daí Saul representava exatamente este leopardo com as 4 cabeças. Que alinhamento tremendo, não é? E Davi venceu Saul, não é? Através da unção de Deus. Davi superou aquela era de ciúme de Saul. E agora o quarto e terrível animal representado por Golias, 3,20 metros, fora toda a sua armadura, ainda tinha um escudeiro, uma lança de tear de aproximadamente 7 quilos, só a ponta da lança. E Davi desce. E antes de Davi descer, a prova com o leopardo de Davi, que seria Saul. Saul fez Davi vestir a armadura dele. Se Davi aceitasse aquela armadura, era uma cilada para Davi não vencer na agenda de Deus o leopardo. Mas a Bíblia diz que Davi se despe e diz que não poderia guerrear com aquilo. Quando Davi se despiu da armadura do homem de Saul, ele se vestiu com a armadura de Deus. A Bíblia diz: no mesmo momento que Davi foi, pegou um cajado. Pegue seu cajado para enfrentar o quarto animal, que é o mais terrível. A Bíblia diz que Davi foi no riacho, que é a representação de Jesus Cristo, e pegou 5 pedras, Efésios 4:11, não é? Representa os 5 ministérios de Efésios 4:11. E a Bíblia diz que Davi colocou no seu alforje de pastor, não é? Então você tem que ter um celeiro. Quantas vezes a gente sai para a guerra sem ter um celeiro, sem ter um depósito, sem ter uma reserva, não é? Assim Davi venceu o quarto animal, assim como Jesus venceu e fez destruir a grande estátua no sonho do capítulo 2 de Daniel de Nabucodonosor, Jesus representando a grande pedra. No capítulo 7 também Jesus vence todos aqueles animais. E Davi, nesse alinhamento profético, vence Golias como representando o último animal terrível. Todos nós estamos nessa agenda. Você e eu temos leões, temos ursos, temos leopardo de 4 cabeças, temos animais terríveis para vencer, mas todos eles nós venceremos na força de Yeshua HaMashiach. Ele é o nosso rochedo, a nossa rocha que faz esmiuçar todo o império que se levanta contra nós. Jesus te abençoe. Shalom.